Repare que revelação interessante. Sim, nós filmamos tudo, muito embora perdendo o relevo. Evidentemente, mas era o único meio de mantermos um testemunho. Isto nos permitiu, em seguida, falar com o Papa, que era Pio XII. Estavam presentes ainda o presidente da República, o ministro da Instrução Pública e os membros da Academia Pontifícia. O padre Brini me contou, emocionado, que o Papa Pio XII, depois que viu as cenas do cronovisor, ficou 4 dias e 4 noites sem poder dormir. E em respeito à paixão do Cristo, quando dormiu no chão por muitas vezes. O que foi feito desse aparelho? Pergunta o padre Brini ao padre Ernetti. Está desmontado em algum lugar seguro. Mas por qual motivo foi escondida uma tal descoberta capaz de alterar o mundo, de reanimar a fé, porque todos os lados perdem a sua força? Esse aparelho pode captar todo o passado de cada um integralmente, sem exceção. Nada mais pode ser mantido em segredo. Não há mais segredo de Estado, nem segredo industrial, nem vida privada para ninguém. Um dia, captamos a preparação de um assalto. Pudemos prevenir a polícia que interveio em tempo. É uma alteração, mas é tão imensa que amedronta alguns. É a porta aberta para a mais aterradora ditadura que o mundo jamais conheceu. Terminamos concordando com todos os físicos envolvidos em desmontar o cronovisor. Mas talvez, sem revelar tudo, poder-se-ia utilizá-lo para descobrir certos elementos da história da humanidade que depois poderiam ser efetivamente encontrados através de escavações. Ter-se-ia assim pelo menos uma prova da existência desse aparelho. Nós já o fizemos. O que se refere aos famosos manuscritos conhecidos como do Mar Morto. Sabemos que na população se pensa que foi um pastor que, procurando uma cabra desgarrada, entrou em uma gruta e encontrou os primeiros textos. Mas foi o cronovisor que nos permitiu indicar as outras grutas de Qumran, onde poderiam ser encontrados outros manuscritos. Os americanos vieram até aqui, eu recebi o embaixador americano na Itália, assinamos um protocolo através do qual eles se comprometeriam em publicar esses textos, indicando qual seria sido a sua fonte. Mas nada aconteceu, eles não cumpriram a palavra, silêncio completo. O senhor poderia dar uma ideia da estrutura dessa máquina que viu o passado? Isso não levará a nada, mas posso dar-lhe um pouco de prazer sem correr grande risco. Ela era formada de 3 elementos. O primeiro bloco compreendia uma enorme quantidade de antenas para captar todas as ondas possíveis e imagináveis. Essas antenas eram feitas de liga de todos os metais. O segundo bloco era um seletor que trabalhava na velocidade da luz. Podíamos sintonizá-lo em uma espécie de circuito fechado, no qual na sala e a data e na pessoa de nossa escolha. Mediante isso, o aparelho, em seguida, acompanhava em todos os seus movimentos. Por fim, a terceira parte era simplesmente formada por um aparelho de captação de imagens, capaz de gravar imagens de sons obtidos. E os senhores pensam em utilizar essas fantásticas possibilidades dessa descoberta para explorar o universo? O rosto do padre Ernetti iluminou-se, parecia visivelmente interessado, confessou-me não ter muitas pesquisas, possibilidades dessa hipótese, devido ao fato de ele argumentar que se esse cronovisor cair na mão de pessoas inescrupulosas, poderia trazer mais mal à humanidade do que bem. Saí do monastério assombrado, relata o padre Brini, transtornado. Teria eu sonhado, ou o sonho teria sido do padre Ernetti? Voltei a encontrá-lo várias vezes. Tudo o que foi dito aqui foi me repetido por ele, às vezes com mais detalhes, com algumas precisões, todas as respostas às minhas perguntas. E então, trata-se de um homem de fé que não mentira. Discutimos muitos outros temas estritamente religiosos. Ele é verdadeiramente um homem de Deus, se isso existir. Ele é também um homem de ciência e não estava sozinho. Ele não inventou seguramente toda essa história. Ele não é um mitômano.
Aliás, é bem que se diga que essa descoberta corresponde às famosas crônicas acásticas da tradição oriental, e que por certos médios particularmente dotados podem perceber através da psicometria tocando objetos. São indícios de que a ideia não é absurda. Sei de que alguns anos para cá, o Padre Ernetti tornou-se bem reticente quando se fala do cronovisor. Não que tenha renegado, mas reconhece que a humanidade não está suficientemente evoluída para suportar tal acontecimento. Entretanto, revelar ao menos parcialmente uma parte de toda essa história, sobretudo no tocante à vida de Cristo, serviria para eliminar radicalmente algumas interpretações reducionistas, seria calar a boca de muitos charlatões que dizem ter visto a verdadeira vida de Cristo em suas viagens astrais, ou ter percebido revelações através da escrita automática, fenômenos nos quais acredito, mas onde se pode provocar ilusões ou onde podemos nos iludir. Quando Cristo vivia nessa terra, o laser não existia. Essas imagens e esses sons, então, fixavam-se por outro meio, mas se ele o quisesse impedir de tê-lo feito, teria impedido. Porque ele permitiu que esses sinais de sua vida e da sua paixão pudessem um dia ser recebidos. Acho que é o momento de falar a respeito. Espero que o Padre Ernetti me perdoe.